Sejam muito bem-vindos ao Nerd no Telhado, eu sou o Gus, vamos entrando, sintam-se em casa e vambora que a gente tem muita energia pra falar hoje. Na semana passada, a gente fez aqui uma crítica do Coringa, o mais novo filme da DC e da Warner, com direção do Todd Phillips, estrelado por Joaquin Phoenix. E eu queria hoje falar um pouco do futuro desse personagem, do futuro um pouco da DC no cinema, explicar um pouco toda a confusão por trás do filme do Coringa, da continuação ou não do Joaquin Phoenix, um pouco da confusão generalizada que a DC vive hoje. E, bom, vamos lá que tem muita coisa pra falar e é meio confuso. Há muitos anos, a gente vive uma confusão generalizada no universo cinematográfico da DC. Se a Marvel, por um lado, traz pra gente um universo muito coeso, uma linha do tempo contínua, com os personagens muito bem apresentados e muito bem definidos, a DC é todo o contrário. Nós temos constantemente trocas de diretores, de escritores, roteiristas, de atores principais, filmes que não se conectam um com o outro, mas que pertencem ao mesmo universo, então fica todo mundo confuso, enfim. E a gente vem vivendo isso nos últimos anos e vem vivendo as consequências disso, Liga da Justiça, Batman vs Super-Homem, Esquadrão Suicida, enfim, todos são filmes que foram fracassos de crítica. Se talvez não tenham sido fracassos de bilheteria, porque fizeram alguma coisa de dinheiro, foram fracassos de crítica, especialmente junto aos fãs. Então, antes de eu falar um pouco do futuro do Coringa e do Joaquin Phoenix, etc., eu queria explicar um pouco porque, na minha opinião, a DC vive essa confusão toda. Eu tenho algumas razões, eu organizei aqui pra vocês 3 razões que eu acredito que são as responsáveis por ter a DC nessa confusão generalizada que eu tô falando. A primeira dessas 3 razões é o que eu chamo de bagunça generalizada, que na realidade é uma bagunça, digamos, administrativa. Eu acho que ela acontece porque a gente não tem na DC hoje um cabeça, um líder que tem centralizado a produção desses filmes todos. Eu vou fazer uma comparação com a Marvel, porque é inevitável, é a grande concorrência, mas a Marvel tem na figura do Kevin Feige, que é o CEO atual do Marvel Studios, um cara que centraliza tudo, ele vê tudo, ele tem na cabeça dele todos os filmes, os próximos filmes, os filmes que passaram, então ele consegue criativamente organizar, o que consequentemente gera uma organização de logística também, e pensar uma linha do tempo contínua. A DC não tem isso. Cada filme tem o seu chefe de projeto e isso às vezes se confunde um com o outro. E eu acho que falta essa figura desse líder que centraliza as coisas e que tem essa visão mais ampla. O Zack Snyder em algum momento ia ser essa pessoa, mas devido a uma série de problemas, dentre eles, mas não somente eles, mas dentre eles, o fracasso de Batman vs Super-Homem e da Liga da Justiça, ele já não está mais trabalhando na DC. Enfim, é uma confusão só e falta essa pessoa para centralizar isso. O segundo ponto na minha opinião, a DC é um pouco refém da sua própria história. Do que eu tô falando? Não nos esqueçamos que a DC ela é, antes de mais nada, uma produtora de histórias em quadrinhos. E a gente está falando de 80, 90 anos de histórias em quadrinhos. Diversos arcos, diversas sagas, milhares de personagens, centenas de possibilidades de história para você escolher para cada personagem. Então, você precisa organizar isso. Você não pode contar 90 anos de história, até porque muitos desses arcos não se conectam entre si, mas você tem que escolher uma linha para onde ir. É complicado quando você tem um personagem, num espaço curto de tempo, de um ano para o outro, de 2 anos para outros, ou seja, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, você troca completamente o arco do personagem. Porque você vai estar mudando a idade do personagem, se você vai contar a história de origem dele ou não, muitas vezes o próprio ator que vive o personagem. Então você vai mudando tanto, fica difícil para o público acompanhar, o que gera uma dificuldade para você se identificar com aquele personagem no cinema. Então, ao você ter tantas opções, isso gera confusão. É difícil você centralizar tanta informação e tanta coisa. E eu acho que isso atrapalha um pouco. Essa coisa de você decidir, que história eu vou contar agora, vou continuar a história de antes, vou contar uma história nova. Porque é muito fácil você falar, peraí, essa história de antes não deu certo. Vamos mudar. Então você muda de um arco para o outro. E pra mim, na minha opinião, isso gera dificuldade de você se identificar e de você se relacionar com aquele personagem. O que torna mais difícil você acompanhar. Então eu acho que isso pra mim é uma das principais razões. Bom, e o terceiro ponto que eu queria falar, ele é um pouco mais
metafórico, mas eu acho importante também levar em conta que é o seguinte: a DC tem aqueles que, na minha opinião, são os 3 maiores super-heróis do mundo. São os 3 super-heróis pra mim que são os mais reconhecidos, são os maiores nomes, são aqueles super-heróis que você mostra o símbolo deles, você fala o nome deles em qualquer lugar que você vai do mundo, vai todo mundo saber quem são. Obviamente eu tô falando da Mulher Maravilha, do Super-Homem e do Batman. Eu chamo eles de tríade royal real do mundo dos quadrinhos. E é uma dificuldade trabalhar com personagens tão conhecidos e tão grandes. Porque quanto mais gente você tem que acompanhar aquele personagem, maior o número de opiniões que você vai ter, de que história você tem que trazer, que arco você tem que trazer, como aquele personagem tem que ser. Né? Um exemplo claro disso, o Super-Homem, por exemplo, ele é um super-herói que ele tem muitos arcos. Né? Vale lembrar que o Super-Homem é o primeiro super-herói criado. Então a gente tem arcos no qual ele é mais bonzinho, mais malvado, na qual ele trabalha constantemente com a Liga da Justiça, na hora que ele se afasta e trabalha sozinho. Arcos que ele vai pro espaço procurar as origens dele. Arcos, enfim, muitas opções possíveis. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro. Óbvio que isso não é a única razão, mas quando você tem tantas opiniões diferentes, você também tem muitas expectativas diferentes. Então, é difícil agradar. É difícil você mostrar na tela uma coisa que seja medianamente, né, que mantenha uma média de agrado a todos. Porque são personagens muito grandes, muito conhecidos, é difícil você trabalhar com uma coisa tão conhecida, principalmente quando, e aí eu volto nos 2 pontos que eu falei, você tem tantas opções e você não tem uma figura centralizadora que seja capaz de decidir uma linha, né, uma linha organizada que permita ao público acompanhar aquilo tudo de uma forma mais lógica, né? E aí eu acho que, de novo, quando você tem personagens tão grandes, é difícil lidar com eles. Agora que a gente entendeu um pouquinho do geral, do porquê que a DC tem essa bagunça generalizada hoje em dia, eu queria focar um pouco no Joaquin Phoenix. Primeiro, eu acho que é importante entender o seguinte: quando a DC anunciou esse filme do Joaquin Phoenix, nós tínhamos Jared Leto como Coringa no Esquadrão Suicida. Naquele momento, foi dito, tanto pelo Todd Phillips quanto pelos produtores do filme, e o próprio Joaquin Phoenix falou sobre isso, foi dito que, ok, olha só, a gente tem o Jared Leto, que é o Coringa do Esquadrão Suicida, é o Coringa que possivelmente vai aparecer nos filmes do Batman, e a gente, à parte, tem esse filme aqui que a gente está fazendo com o Joaquin Phoenix, que, pra quem viu o filme, viu minha crítica da semana passada, sabe que realmente não é um filme tradicional de super vilão ou super-herói. Então eles tinham aqui esse filme e ia ser uma coisa paralela. O que acontece é, o Jared Leto já não vive mais o Coringa, nesse lado da equação, e aqui com o Joaquin Phoenix a gente tem um filme que fez um sucesso muito grande, talvez até inesperado por parte dos produtores do filme, e que agora, quando perguntados o que vai acontecer com esse personagem, a resposta já é evasiva. Se no começo aqui a gente sabia que não, é paralelo, a gente vai manter os dois, já não é mais. Então eu acho que existe alguma chance desse Coringa do Joaquin Phoenix se incorporar ao resto do universo. Quem sabe, talvez a próxima vez que a gente tenha um filme do Batman com Robert Pattinson, no qual o vilão seja o Coringa que a gente vai ver na tela talvez seja o Coringa do Joaquin Phoenix. É o que eu acho que é a tendência a acontecer. Aqui eu ressalto 2 coisas. Primeira é, o Joaquin Phoenix falou algumas vezes que ele, em princípio, não tem interesse em se transportar para esse universo e passar a viver um vilão de filme de super-herói. Mas eu não sei o que vai acontecer, eu acho que tudo depende de contrato, tudo depende de valor oferecido, tudo depende de liberdade artística que você vai dar para esse ator criar em cima desse personagem. E o outro ponto é que já é mais do que claro que a gente hoje em dia não tem um Coringa. O Jared Leto já deu algumas declarações, inclusive essa semana ele falou que ele sente triste quando foi ver o filme, que ele se sente triste de saber que tem uma outra pessoa interpretando o Coringa. Enfim. Então eu acho que é uma grande incógnita o que vai acontecer com esse Coringa do Joaquin Phoenix. A incógnita prática, porque eu, na teoria, acho que sim, esse Coringa vai acabar sendo transportado para o universo geral da DC. E eu só posso esperar que a DC se organize um pouco. Que eles consigam, de alguma forma, organizar essa bagunça toda que eles chamam de linha do tempo e montar esses filmes de forma a ser coerente, que a gente consiga acompanhar direito e que a gente volte a ter tesão por ir ver os filmes da DC, que hoje eu não tenho. Os filmes da DC saem e eu já não tenho mais nenhuma vontade
de ver os filmes. A gente vai ter agora o Birds of Prey, eu vi o trailer. Cara, acho que vai ser horrível esse filme. Acho que vai ser um Esquadrão Suicida todo de novo. Pra quem não lembra, o Esquadrão Suicida, na época que ele saiu, os primeiros materiais saíram, criticaram muito os materiais, porque os trailers eram ruins. De fato, o filme, no fim das contas, é ruim. Eu acho que é isso que vai acontecer com esse Birds of Prey. E, enfim, mas eu não sei. Tem que esperar pra ver. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. O que vocês acharam? Vocês concordam de mim? Vocês discordam de mim? Vocês acham que o Joaquin Phoenix vai seguir sendo Coringa? Você acha que esse filme foi uma coisa isolada? Vamos aproveitá-lo porque a gente nunca mais vai ver uma coisa assim? Fale aqui nos comentários, por favor. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de ativar o sininho e de ajudar a espalhar a sementinha pra gente ajudar a crescer o Nerd no Telhado. E a gente se vê na semana que vem às 7. Eu sou o Gus. Tchau!